Olá, tudo bem com você? Iniciando mais um programa estilo Karen Lopes. Estou aqui com o Henrique Camisão. Ele vai estar com a gente falando de tendências 2024-2025, né, Henrique? Isso, tem muitas novidades e tendências um pouco estranhas. Gente, moda é tudo aquilo que faz você se sentir bem. Então, esse bate-papo aqui, falando de tendência 2024, 2025, é para deixar você, nosso amigo, super à vontade para escolher o que vestir e se sentir bem. Esse é o nosso papo de hoje com o Henrique. Sim, acho que é muito interessante a gente ressaltar que moda, né, Karen, é conceito. Moda é uma visão que você tem daquilo que você vai usar. E é muito importante que você se sinta bem. Não é algo que está sendo ditado, que as grifes, que as vitrines, que as redes sociais, mas sim algo que chame atenção para você. Então, moda é personalidade, moda é comportamento. É a forma que você se sente bem. E isso é maravilhoso, né? E eu acho que o mais importante, antes da gente começar a falar das tendências, que é o que, né, o nosso foco hoje, o nosso objetivo, é muito importante a gente ressaltar a moda na atualidade. E quando a gente fala disso, a gente pensa quais são os pontos mais importantes para isso. O primeiro tópico é a sustentabilidade. Eu acredito que todas as grifes, todas as marcas, né, todos os chãos de fábrica precisam pensar na sustentabilidade, o quanto isso está impactando, né? E aí, depois disso, a gente pensa logo aí no consumo consciente, que é você ter consciência exatamente daquilo que você vai consumir, quais são as suas necessidades, o que você precisa realmente para compor o seu closet, né? E aí também, dentro desse conceito de moda na atualidade, a gente fala do upcycling, ou a reciclagem, que infelizmente, eu vou usar esse termo infelizmente, porque a moda é a área que mais emprega, mas também é a área que mais polui. Então a gente precisa pensar o que eu tenho em casa que eu posso modificar. Qual é o jeans, uma camiseta, que eu posso trazer uma cara nova para essa peça e eu seguir usando, em vez de deixar parada no closet, ou eu simplesmente doar. Isso que também pode ser algo interessante. Mas eu acho que quanto mais você conseguir utilizar aquela peça, isso vai ser muito mais interessante. E aí a gente fala de algo que é fundamental para moda, que é uma palavra até um pouco confusa, que é inclusividade, né? Ou a diversidade, né? Porque não se fala de uma moda que as pessoas precisam se encaixar nela. E ao contrário, a moda precisa se encaixar nos corpos. E qual é essa moda? É uma moda que não vê diferenciação, que não tem uma diferenciação entre um e outro. E sim, que seja algo inclusivo. Eu acho que antes de falar de tendência, a gente precisa ressaltar esses pontos para moda na atualidade. Claro que quando a gente vai falar de tendências, é muito importante que a gente abra esse assunto falando de cores. Adoro! Inclusive o seu look hoje está sensacional, que esse verde que muitas pessoas conhecem como verde oliva, como green olive, ou qualquer outro tom de verde, esse verde terrário, né? É muito importante ressaltar que o verde, ele vem para essa temporada fazendo um apelo às questões ambientais, né? Então nós vamos ver, sim, a gente vai ver tons de verde, desde os tons mais claros, os tons mais escuros, os tons mais suaves, e verde é uma cor que vai se usar bastante agora. Então, obviamente, algumas pessoas não se identificam tanto com esse tom, porém é algo que super funciona e a gente considera o verde como um tom democrático, que é uma cor que vai bem em todos os estilos e é uma cor que a gente considera também neutro colorido. Isso quer dizer o quê? Ele não sai de uma estação para outra, ele se mantém. O verde ele tá sempre em moda, né? Ele tá sempre participando de todas as tendências, de todos, entra ano, sai ano, o verde está sempre, né, bem colocado ali. Sim, e quando a gente fala de neutro colorido, isso quer dizer também que o verde, ele consegue passear em todos os estilos, em todas as combinações. De que forma? O verde fica incrível com azul. O verde fica sensacional com amarelo, o verde fica sensacional com rosa. É interessante você falar isso, porque assim, as pessoas têm uma certa dificuldade de misturar as cores, né? Então isso é muito importante também. Você está ensinando para quem está nos assistindo misturar as cores. Então, na verdade, se a gente for pensar no início aí das cores, todas elas se combinam. Então, óbvio que a gente trabalha muito na consultoria de imagem, que a ideia de que as cores precisam ter uma certa harmonia.
E aí a gente traz esse conceito de moda no sentido de que você tem personalidade, você tem estilo, você segura essa combinação. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. Mas, de uma certa forma, todas as cores, elas conseguem combinar entre si. E aí, se seguindo aqui nas cartelas de cores, a gente tem o vermelho. Adoro. O vermelho, Karen, de verdade considero... Eu amo vermelho. Eu considero uma cor bipolar. Como assim bipolar? O vermelho ele pode ser romântico, ele pode ser uma cor delicada, ao mesmo tempo é uma cor sensual. Acho que as pessoas olham mais o vermelho pro lado sensual, você não acha? Sim, por quê? Porque a gente tem uma divisão nas cores entre os tons frios e os tons quentes. E o vermelho, todas as cores quentes, como o vermelho, o amarelo, o laranja, essas cores, elas aproximam, né? Então, quando você percebe um vermelho, quando você percebe uma textura do vermelho, isso traz um certo aconchego, um romantismo, uma sensualidade. Então, por isso que as pessoas conseguem trazer o vermelho mais pro lado do sensual, porque ele aproxima mesmo. E eu acho que o vermelho também, ele é um pouco relacionado à autoestima, né? Sim. Outro dia eu até fiz um vídeo que eu falei, o dia que você estiver triste, acorda de manhã, toma um banho, passa um batom vermelho, bota uma roupa vermelha e sai. Eu acho que o vermelho também te dá esse up, te traz uma alegria do seu dia, né? Eu acho que é uma coisa que te levanta, assim, teu astral, eu acho. Sim, isso é muito importante você falar, porque não é só o vermelho. Na verdade, a gente está falando do colorido, né? O colorido, ele libera uma substância no cérebro chamada de dopamina, que você consegue, que uma pessoa que te olha de colorido, ela vai imaginar assim, nossa, ela vai sorrir, ela vai trazer algo diferente, porque ela tá vendo algo colorido, algo divertido. O colorido traz uma certa diversão. Então, como você disse, do vermelho, não só o vermelho, mas todo o colorido, de modo geral, ele traz essa referência de alegria. De diversão. Isso é muito importante. E aí, seguindo aqui nas 5 cores que eu trouxe o rosa. Adoro. O rosa, por muito tempo, Karen, o rosa foi tido como uma cor de fragilidade, de romantismo, de menininha. E eu acredito que já faz um tempo que o rosa deixou de ser esse tom delicado e frágil e se tornou um tom empoderado. E hoje a gente tem o rosa como um dos grandes, né, uma das grandes apostas para essa temporada. E o que é mais interessante, a gente tem uma cartela de cores, que eu digo, enxuta, mas com uma variação enorme de tons. Eu tô, assim, pesquisando, eu andei vendo que, assim, azul manteiga, amarelo manteiga, o que vem a ser isso, Henrique? Então, na verdade, é muito legal isso, porque isso são nomenclaturas que a moda acaba utilizando, né? Quando a gente fala de manteiga, a gente também traz essa coisa de aproximar. O que a manteiga faz? Ela aquece. E não é essa manteiga no estado sólido. É a manteiga nessa coisa derretida, quentinha, para você passar ali no pão. Então é para aproximar mais. Entendi. E seria os tons que a gente considera o candy color, que são os tons adocicados. Ou, digamos que os tons pastel, que são esses tons mais claros. É a cor, digamos, só que num tom mais suave, ele diluído com mais branco. Seguindo aí no rosa, você vai ver que o rosa para essa temporada, ele traz tons muito mais marcante, muito mais contrastante, mas ao mesmo tempo ele traz essas nuances dos tons mais claros. Então o que isso causa? Essa questão de ser uma cor inclusiva. Então, se eu não sou fã do rosa pink, mas eu gosto da cor, porque existe uma diferença entre cor e tom. A cor era pura, os tons existem em várias, né, nuances. E ele traz isso, tipo um rosa mais fechado, um rosa mais seco, falando no popular, um rosa mais fechado, um rosa mais seco, um rosa mais suave. E aí, isso dá a oportunidade para todas as pessoas que têm vontade de usar a cor e não utiliza, começar a usar. Henrique, e o amarelo? Então, quando a gente fala de amarelo, é uma cor um pouco confusa. As pessoas têm até uma certa dificuldade de usar amarelo. Eu tenho dificuldade de usar amarelo. Eu amo amarelo e imagino que muitas pessoas tenham também, né? É porque, na verdade, isso depende muito da coloração pessoal, que a gente chama, né, na consultoria de imagem. E o amarelo ele é uma cor que deixa a pele um pouco mais opaca, deixa a pele um pouco mais sem vida, digamos assim. Porém, o amarelo, ele traz toda essa questão de iluminar, deixar o alto astral um pouco mais solar.
E aí é uma cor que vai se usar bastante. E o que é mais interessante para essa temporada, Karen, que o amarelo, ele vem com esse efeito manteiga, essa coisa mais diluída, essa coisa mais cremosa, digamos assim. Então é um tom que vai se usar bastante e eu posso já garantir para você que será uma grande referência para a próxima temporada de inverno. E aí nós falamos sobre cores, né, sobre essas nuances. Eu acho que acredito que a gente precisa pensar também nas pessoas que são mais minimalistas. E aí são os tons terrosos, são os tons de nude, os tons pastel, essa coisa do caramelo, né? Então esses tons mais neutros que eles também fazem muita diferença para essa temporada de verão, que são as cores que vão contrastar com os tons mais cítricos, com os tons mais iluminados. Mas as pessoas têm muita dificuldade também de usar o nude. Por exemplo, eu sou muito branca. Ai, vou botar uma roupa bege. Ai, como é que eu vou ficar? Ai, qual é o sapato que eu boto? Ai, qual é o batom que eu uso? Então eu acho que o nude também é uma cor que as pessoas têm um pouco de dificuldade em usar. Sim. Eu tenho, né? Quer dizer, hoje eu não tenho mais tanto, mas eu já tive muito. Botar uma roupa bege e falei, gente, eu tô igualzinha a cor da roupa. Sim. Isso acontece muito, né? Na verdade, isso é a frase que eu mais ouço, é as pessoas, mas é muito próximo do meu tom. Na verdade, o nude é isso. O nude é o liso, né? A pele. É você trazer mesmo essa neutralidade da pele. Então, quando você não quer passar essa imagem de ser uma coisa mais clean, mais suave, aí é os acessórios. É uma maquiagem, é um cabelo, é um sapato diferente. O que eu sempre recomendo é tirar o nude da região do rosto. Que aí você consegue trazer a cor para dentro do seu look e ao mesmo tempo tirando dessa região do rosto. Eu vou apostar no amarelo. Pra mim. Eu vou ficar com verde. Agora, falando, né, de tendência 2024, 2025, eu tô vendo assim que o balonê ele vai vir assim super em alta. Mas Henrique, o balonê magra, gorda, muito curto, como é que vai funcionar isso? Então, acho que antes da gente falar do balonê, muito rápido, a gente precisa deixar registrado que para o verão 25 a gente tem as saias como o Ups. Então elas são as protagonistas para essa temporada. E falando de balonê, na verdade o balonê ele vem ensaiando aí esse hit, né? Que a gente tem a tendência, que é a incerteza, e a gente tem o hit, que é algo que já se consagrou. Mas você acha que vai pegar? Você acha que o pessoal de casa vai aderir bem a essa moda? Olha, a gente tem um balonê que surge nos anos 50, né? Na década de 50, digamos assim, e ele faz um outro ensaio aí nos anos 80, que foi onde tudo aconteceu. Ele também consegue dar uma prosperada nos anos 2000 e ele chega na atualidade com uma cara nova. O balonê, ele tira essa referência de ser algo muito menininha, né? Eu acho que a gente pensa numa mulher, em uma proposta mais empoderada, ele tira totalmente essa ideia de ser infantil e passa para uma proposta mais adulta. Então, eu acredito que o balonê, ele vai funcionar. Obviamente, pensando nessa mulher brasileira, do quadril um pouco mais avantajado, bumbum e com cintura fina, acho que isso vai funcionar dentro, se você seguir algumas regrinhas que, obviamente, se você tem um quadril um pouco mais avantajado, esse balonê precisa ser de uma cor mais sóbria, com um tom mais de uma trama, de um tecido mais encorpado, para não chamar tanta atenção para aquela região. Como que eu vou disfarçar esse balonê que já vai trazer um volume a mais na minha silhueta? Eu acho que essa é uma grande dúvida de quem está em casa. Sim, então o mais interessante é você adicionar ou uma cor ou uma textura na região dos ombros que vai chamar mais atenção do que o balonê. E escolher peças, se você tem um quadril um pouco mais avantajado, que é a característica da mulher brasileira, é você usar esse balonê um pouco mais alongado, que não necessariamente só na região do quadril, que como é o caso, né? Eu vou ter que usar uma coisa mais alongada. Um pouco mais alongadinha, e aí, como eu disse, usar tons mais sóbrios. Mais neutros. Isso. Né? E o que tá usando bastante agora também, Karen, é você colocar o balonê e colocar um Max Blazer, uma peça maior por cima, você pode acinturar, que aí essa queda do blazer, né, ele vai diminuir um pouco ali aquele rodado do balonê. Mas o que vale pro balonê mesmo é esse volume, essa exuberância que traz essa peça. Eu acho que é isso que a gente tem para falar sobre o balonê. E o mais interessante é apostar, é não deixar de usar. Henrique, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui falando de tendência 2024, 2025. Eu acho que vai ser um sucesso, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Gratidão por estar aqui. E terminamos aqui. Um grande beijo para vocês. Gratidão.